Neurociência e empatia. O que a neurociência pode nos ajudar para compreender a empatia? Sejam bem-vindos ao canal Viver Bem por Meio do Autoconhecimento. Eu sou Silvano Dias, professor de filosofia e terapeuta em filosofia clínica. O tema que nós estamos abordando é o tema da empatia. E hoje eu quero trabalhar a empatia a partir da perspectiva ou do viés da neurociência. Por que a partir da neurociência? A neurociência é uma ciência que vem se organizando principalmente a partir do pós-guerra, né? E tem dado saltos significativos na compreensão da condição humana, né? A neurociência tem apontado aí, tem trazido vários tipos de conhecimento que tenta desvendar como o ser humano se comporta, como age, como se relaciona com o meio e consigo mesmo. Então, a ideia do nosso debate de hoje terá esse viés: empatia e neurociência. Embora o estudo da medicina tenha uma historicidade longa, é interessante a gente ressaltar aqui sobre a neurologia ou sobre a neurociência, a sua historicidade, ela está ali marcada ou delimitada a partir dos estudos do meados do século XIX e início do século XX. Ou seja, é uma ciência recente que tem consolidado significativamente como que o cérebro se relaciona com o meio. Na verdade, não é o cérebro que se relaciona com o meio, é o meu cérebro que relaciona com o meio. Como que eu, organizo, o meu cérebro está organizado e como que ele lida e como que ele se relaciona com esse meio. Então, nesse caso, cada um de nós, dentro da sua historicidade, vai compondo um modo de se reorganizar e lidar com a realidade que vivencia. Com a realidade que vivencia e consigo mesmo. Então, isso é fundamental. A neurologia ela vai trabalhar com a ideia de que o ser humano tem uma certa dinâmica, né? Haja visto a grande descoberta da neurologia, que tem se estendido até para outras áreas do conhecimento, que é a neuroplasticidade. Ou seja, o cérebro humano tem uma plasticidade, uma capacidade de se reorganizar quando uma outra área do cérebro tem uma certa lesão. Ou seja, o ser humano não é um ser estático. Então, a neurociência, no primeiro momento, o grande impacto do seu estudo foi tentar mapear as áreas cerebrais. Ou seja, nós temos várias áreas no cérebro, principalmente nós temos o sistema límbico que está atrás, né, acima ali, logo acima da nossa coluna, né, logo aqui assim nessa região. E aí nós vamos ver também uma outra área, que é a área que é o frontal, né? Tem o pré-frontal e o frontal. Então, nesse caso, essas áreas do cérebro, aqui o sistema límbico está aqui, que é responsável pelas emoções, as áreas do pensamento aqui, correlacionada a elas, tem várias outras áreas, como a área da linguagem, a área da visão, a área da percepção, do olfato, né? Ou seja, na verdade, uma grande descoberta da neurociência é que os órgãos externos, como por exemplo a visão, né? Como eu estou olhando para vocês, essa visão, na verdade, ela capta as informações do meio e a partir dessas informações do meio, quem interpreta é o nosso cérebro. Ou seja, nós vemos pelo nosso cérebro. A neurociência ela pode trazer uma perspectiva de compreender o ser humano a partir desse contato, dessa forma da gente estabelecer uma relação direta com as coisas ou de forma mediada com as coisas por meio das redes sociais ou por meio de uma realidade virtual. Nesse caso, é importante a gente entender que o nosso cérebro nem sempre ele consegue diferenciar uma realidade virtual de uma realidade real. Esse é o grande problema que nós temos no cotidiano
para a gente discutir. Por quê? O nosso cérebro, enquanto cérebro, ele é uma estrutura que possibilita interpretar a realidade a partir daquilo que se apresenta. Então, portanto, é como se ele estivesse escaneando a realidade e depois estivesse interpretando. E se esse conteúdo de interpretação não fazer essa distinção, nós vamos acreditar que aquilo que é virtual acaba sendo real. Então, essa linha divisória, esse processo de demarcação entre o que é virtual e o que é real, concreto, fica sendo uma linha muito tênue. O nosso cérebro, muitas vezes, ele não consegue estabelecer essa separação com tanta facilidade. Nesse sentido, é importante a gente perceber que é necessário que a gente mescle processo de experiências, né? Não só experiências no campo virtual, mas também tenhamos também experiências no campo concreto real. É assim que o nosso cérebro vai organizando, captando as informações com mais precisão e transformando essas capacidades em um processo de engajamento com a causa do outro. Ou seja, quando eu tenho uma simpatia, né? Quando eu tenho um processo de empatia, eu tenho um processo de engajamento com a causa do outro. Necessariamente, eu não preciso estar totalmente de acordo com aquela causa. Eu posso estar simplesmente de acordo com aquele modo daquela pessoa se comportar e agir. Não é? Porque eu preciso ter também os meus princípios que me determinam e me definem como ser humano, como indivíduo. No entanto, quando eu saio de mim mesmo e vou na direção do outro, eu com essa relação de empatia, de ajudar ao outro, independente do modo como ele pensa, crê, das suas crenças, da sua realidade social, isso me possibilita a desenvolver-me como pessoa, como ser humano. Ou seja, eu me torno mais humano nessas relações de empatia. E assim, o meu cérebro se reorganiza de forma diferente, com estruturas diferentes, principalmente advinda do sistema límbico, né? Ou seja, isso é fundamental para a gente compreender que as relações do ser humano estão sempre permeadas pelas emoções. E quanto mais proximidades eu tiver com essas pessoas, de forma concreta e real, essa dinâmica das emoções, elas se tornam mais presentes, mais latentes, portanto, com mais desenvoltura. O cérebro se reorganiza a partir disso. Haja visto que quando eu simplesmente leio a realidade por meio das relações ou das redes sociais, eu estou usando mais o quê? Estou usando mais a minha capacidade intelectual. Então, o que está em primeiro lugar, o primeiro foco é a capacidade intelectual. Eu posso ter engajamento também nas redes sociais, no entanto, a minha emoção, que tem como base, como fundamento para esse processo de desenvolvimento, né? Ela fica quase que em segundo plano, porque eu vou estabelecer em primeiro lugar um processo de julgamento do que é certo e do que é real, daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Então, esse julgamento já possibilita quase que um filtro das minhas emoções e, portanto, me permite agir mais de uma perspectiva, vamos dizer assim, racional, pensada, filtrada, menos a partir do embate das paixões para a causa do outro. Nesse sentido, é preciso a gente entender que o ser humano não é só razão e nem é só emoção. Ele é uma totalidade. E é essa totalidade que o ser humano precisa desenvolver, né? Não somente razão, nem somente emoção. É como ele mescla essa totalidade, essas possibilidades, e que o possibilita desenvolver enquanto pessoa. A capacidade de julgar é fundamental? É fundamental. Mas a capacidade de se emocionar com a causa do outro também é fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa.
Portanto, as neurociências, ela traz que cada vez mais, quando eu vou desenvolvendo esse processo de empatia, quer seja pelas redes sociais, quer seja pelo processo de contato direto com as pessoas, isso me torna mais humano e faz com que o meu cérebro, as minhas experiências entrem em conexões e me possibilita um desenvolvimento enquanto pessoa de uma forma mais ampla, mais aberta, com perspectivas de criação e de criatividade. Fica a dica: a importância da neurociência para a compreensão da empatia. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário.